Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Nesta lição, que é a lição de número 11 do quarto trimestre de 2023, na lição dos adultos, nós iremos estudar sobre missões e a igreja perseguida. Aprenderemos nesta lição o que significa a sinagoga chamada de Libertos, quem são os sirineus e os alexandrinos. Iremos também ver os 10 países que mais perseguem os cristãos. Daremos sugestão de alguns livros e também de vídeos, como por exemplo, o vídeo do nosso canal principal, onde nós falamos do porquê Saulo estava recebendo as vestes daqueles que iam tirar a vida de Estevão. Convido você a ficar conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense. A leitura bíblica em classe da lição de número 11 está em Atos capítulo 6, versículos 8, 9, 14, depois Atos capítulo 8, os versículos 1 até o versículo 4. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, como você sabe, é um pregador, é um evangelista, mas é um diácono daqueles escolhidos no início do capítulo 6 para trabalhar na obra social entre as viúvas dos gregos e dos judeus, para que não haja dissensão nessa obra, enquanto os apóstolos se preocupariam mais na dedicação da exposição da palavra e da oração. E este, grandemente usado por Deus, foi perseguido, foi caluniado, e ao invés de ele retrucar no mesmo nível, o Espírito de Deus o encheu da graça, do poder de Deus, e lhe deu direção para pregar desde Abraão até Jesus Cristo, o que enfureceu os do Sinédrio, que o mataram apedrejado, mas enquanto ele morria, ele via Jesus Cristo de pé à direita do Deus Todo-Poderoso. O versículo 9 diz: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Precisamos parar um pouco e meditar nesse versículo 9 sobre esse grupo, ou esses grupos, e também sobre essa questão da sinagoga. Como o versículo 9 fala de sinagoga, se não há sinagoga em Jerusalém? E por que não há sinagoga em Jerusalém nesse período? Porque o templo está lá. A sinagoga, simplesmente, mesmo tendo nos dias de hoje na cidade de Jerusalém, a sinagoga simplesmente era uma quase substituição do templo para orações e estudos da Torá daqueles que se adaptaram na Babilônia e quando foram dispersos. E hoje em dia está estabelecida como costume, da mesma maneira também que não existe o templo. Mas por que era chamada de sinagoga? Então vamos meditar sobre o que seria a sinagoga dos libertos. A sinagoga dos libertos, ela se encontrava na escadaria da porta de Uda. Essa escadaria e essa porta estavam diante do pátio dos gentios no templo. Então eles ficavam bem na entrada dos peregrinos de cultura grega, os judeus helenistas, e ali era estabelecido a sinagoga deles, ou seja, o ajuntamento deles para abrir a Torá, fazer orações e exposição das escrituras. E também estava na Cordilheira de Ofel. Ali estavam juntos os teólogos da diáspora e esses judeus helenistas, esses judeus de fala grega e de cultura grega, eles eram mais fanáticos e aplicados às escrituras, ou seja, à Torá, do que os próprios judeus de Jerusalém. Então, quando ele cita a sinagoga dos libertos e logo após cita os sirineus e os alexandrinos, fazendo referência também a povos de cultura grega, ele está simplesmente dizendo que esses grupos aqui estão nessa sinagoga, ou seja, nesse espaço em que eles abrem as escrituras. A palavra libertos existe algumas interpretações. Muitos acreditam que eles eram judeus que estavam em Roma e o imperador libertou eles.
e eles viveram naquela região como judeus de cultura grega, e por isso, depois vieram a Jerusalém, estabeleceram esse pátio ou esse espaço, ou essas escadarias, para disputar e discutir sobre as Escrituras, e pessoas famosas da Bíblia Sagrada faziam parte dessa sinagoga dos libertos. Estevão e Paulo fizeram as suas primeiras pregações para a sinagoga dos libertos ou dos libertinos, porque muitos acreditam também que possivelmente ele seria da cidade de Libertina. Não há comprovação para isso. Mas tanto Estevão em Atos 6, 8 a 10, como Paulo em Atos 9, 29, pregaram suas primeiras mensagens para esse povo. E muitos entendem que tanto Estevão como também o próprio Paulo faziam parte desse grupo ou dessa seita judaica que era a sinagoga dos libertos, e por isso que quando eles se converteram, eles vieram logo para esse grupo, não procuraram os judeus da própria cidade de Jerusalém. Muitos acreditam que os que se converteram da sinagoga dos libertos eram fruto das ministrações de Pedro e de João. E acredita-se que a maioria dos diáconos que foram escolhidos em Atos capítulo 6 eram da sinagoga dos libertos. E por causa disso, Estevão foi até eles para ministrar o evangelho, e quando estava lá, Paulo estava lá consentindo com a sua morte, com a morte de Estevão, o pregador. Sirineus simplesmente são os judeus africanos do norte da África de Cirene. Conforme Mateus 27, 32, Jesus foi ajudado por um africano, por um sirineu. Já os alexandrinos são os habitantes de Alexandria, no Egito. E depois ele cita no próprio versículo a Cilícia e a Ásia. E a Cilícia simplesmente é uma província da Ásia, no litoral, e a capital da Cilícia é Tasso. Segundo Atos 9, 11, Paulo é da cidade de Tasso. Por isso, a probabilidade de Paulo ter feito parte da sinagoga dos libertos. E ele estava nessa disputa com Estevão, conforme Atos 7, 58, Paulo se encontra naquele momento. Nós queremos aqui sugerir 2 vídeos do nosso canal principal chamado Bíblia de Fato. O primeiro vídeo é Estevão, um Marte avivado. O que aprendemos com o ministério de Estevão? E o segundo vídeo é as vestes aos pés de Paulo. Por que foi colocado as vestes aos pés de Paulo? Então você entra lá no nosso vídeo, no nosso canal principal, Bíblia de Fato, e terá mais esses 2 subsídios para abrilhantar mais a sua aula. Então esse grupo de judeus estrangeiros disputavam com Estevão, que foi até aquele lugar para pregar o evangelho de Jesus Cristo, segundo o próprio versículo de número 9. No versículo 13 diz: apresentaram falsas testemunhas, ou seja, caluniaram Estevão, e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Versículo 14: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Vamos por parte. No versículo 13, Estevão ele é caluniado. E parece que as coisas se repetem. Jesus Cristo, Estevão e nos dias de hoje, os cristãos são maltratados, desprezados, perseguidos. Em países dito cristãos como o nosso, existe um certo nível de perseguição e de censura a tudo aquilo que é cristão, mas um pouco mais à frente falaremos sobre os países que são fechados ao evangelho. No versículo 14 ele diz: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno. Por que Jesus era chamado de Nazareno? No nosso canal Bíblia de Fato, nós temos um vídeo em que nós explicamos, baseado no Antigo e no Novo Testamento, o porquê eles chamavam Jesus de Nazareno. Existe uma explicação específica. Então, eles chamaram Jesus de Jesus o Nazareno, mais uma vez, detalhe, só os opositores chamavam Jesus de Jesus o Nazareno. Por quê? Ele diz que há de destruir esse lugar. Provavelmente, fazendo referência ao que Jesus Cristo disse em Mateus 24, do 1 ao 3, que está vendo este lugar? Pois eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Então eles mudaram a fala de Jesus Cristo, tiraram do contexto que o Senhor falava para caluniar também os seguidores de Jesus aqui, no caso, Estevão. E mudar o costume que Moisés nos deu. Porque eles usam a palavra mudar, acusando Jesus Cristo de que veio mudar o que Moisés havia estabelecido. Veja que as palavras de Jesus em Mateus é mais ou menos assim: está escrito na lei, eu, porém, vos digo. Jesus Cristo é aquele ao qual a lei aponta. Ele é a completude. Aquilo que a lei e o coração dos homens não conseguiu aperfeiçoar, Jesus Cristo, com o seu ensino, vive, cumpre, obedece e ainda ensina cabalmente o que aqueles que querem viver pela lei devem fazer. Porém, ele estabeleceu através do seu sacrifício a lei do Espírito de vida. Pela fé que há em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício vicário, um único e poderoso sacrifício, derramando seu sangue puro, ele perdoou os nossos pecados. E hoje eu recebo a salvação de graça e a minha obediência conserva essa graça sobre a minha vida. Sobre as perseguições de não desejar ouvir e de caluniar os profetas, desde o Antigo Testamento, como a referência aqui de Jeremias 7 e 24 em diante, eles se conluiavam, se juntavam, se conferenciavam, que é a palavra do Novo Testamento, contra Jesus, para não ouvir Jeremias. Tanto que eles chamaram Uda, e Uda foi usada por Deus para proferir a mesma palavra de Jeremias. Então há uma aversão quando não se anda na presença de Deus, há uma resistência da palavra pura. Estamos falando também dos dias atuais, em que o evangelho está sendo manchado por arautos que não pregam mais a Bíblia. Eles falam da Bíblia, de coisas da Bíblia, e usam a Bíblia, porém não extrai a mensagem bíblica para o povo. A única que salva, a única que purifica, a única que dá a verdadeira sabedoria e o temor de Deus. Em Atos 8, no versículo 1, o texto diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E esse consentia, você vai lá no vídeo sobre as vestes aos pés de Paulo, no nosso canal Bíblia de Fato, e você vai ver a explicação do porquê Paulo aceitou e consentiu na morte de Estevão. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Guarde isso. Eles foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então os apóstolos não saíram, permaneceram naquilo que Paulo em Gálatas diz, o ministério da circuncisão, pregando para os judeus. E os demais cristãos fugiram para as regiões da Judéia e de Samaria. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres e os encerrava na prisão. Então Paulo assolava a igreja de que maneira? Prendendo os crentes. Paulo não matava os crentes. Paulo prendia os crentes. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que interessante. Você volta para o versículo 1, que diz lá: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. E esses que foram dispersos, no versículo 4, eles iam por toda parte anunciando a palavra. Então Deus se utiliza de forma estratégica do início da perseguição através da morte de Estevão, para que aqueles que não compreenderam que o evangelho não é para judeu apenas, mas é para o mundo, saísse, mesmo que por força, e começasse a pregar o evangelho, porque todos estavam cheios do Espírito Santo. E por que Judéia e Samaria? Porque é o território que eles estão, mas Atos 1,8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, de forma centrífuga, do centro para os lados, ou seja, de Jerusalém para o mundo, Deus ali começou derramando o seu Espírito e o poder do Espírito
sobre os discípulos e eles foram. E até hoje a igreja é perseguida. Porém, Mateus 5, 11 e 12, o Senhor Jesus Cristo diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos nesse dia, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, igreja e perseguição, normalidade. Igreja e comodismo ou amizade com o mundo, algo não está certo. Saindo aqui da leitura bíblica em classe, nós adentraremos agora ao conteúdo dos 3 tópicos para falar sobre a igreja perseguida na atualidade, o que devemos fazer para apoiar essa missão na janela 10 por 40, nesses lugares perseguidos, em especial em lugares que são dominados pela religião e pela lei muçulmana. O primeiro tópico, o comentarista fala sobre que a igreja nasceu em um contexto de perseguição. E ele cita que, na atualidade, cerca de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de oposição, algum tipo de perseguição. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada. O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo não é que ele veio trazer guerra, mas que haverá divisão até dentro da própria família, porque a salvação ela é de responsabilidade individual. E o Senhor respeitará também a escolha dos seres humanos, porém não desistirá até o último suspiro da vida do ser humano de lhes revelar a verdade. Nenhum ser humano será lançado no lago de fogo e enxofre sem ter sido convencido pelo poder do Espírito Santo através dos níveis de revelação que existem no universo, em especial a palavra escrita. A disposição de viver a verdade e de pregar a verdade trará guerras até entre os próprios familiares, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, e os teus inimigos serão da tua própria casa. Em Marcos 3, o 21 e o 31, e também em João, no capítulo de número 7, mostra o comportamento da mãe e dos irmãos de Jesus, Tiago, Judas, José e Simão, e de suas irmãs, tentando prender Jesus porque ele falava, pregava de forma diferente. E os próprios irmãos de Jesus o tentando, dizendo: se queres ser conhecido, desce para Jerusalém. E Jesus Cristo respondeu: ainda não é o meu tempo. Para vós, todo tempo é tempo, mas ainda não é o meu tempo. Ou seja, existe um tempo para tudo. Jesus foi exaltado. E um detalhe muito importante desta obra é que quando ele entrava em Jerusalém para a semana da paixão, um dos seus discípulos veio a ele dizer que os gregos lhe procuravam, ou seja, quem não era judeu. E ele disse: agora o Filho do Homem é glorificado. E quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Estevão deu o testemunho daquele que protege a verdade. Paulo foi tremendamente perseguido por onde andou. Em Filipenses 1,16, ele diz que Deus me pôs para defesa do evangelho. Então aqui a minha palavra vai para o professor da escola bíblica, o ministro, o pastor, o pregador. Deus nos escolheu para pregar e com argumentos, arguir, defender a verdade do evangelho. Não defender uma placa de igreja, não defender uma ideologia, mas defender a verdade. Não é defender a religião ou os usos e costumes, mas defender a verdade. Respeitar aquilo que é humano, mas a pregação, aquilo que você tem que se lançar a ponto de perder a própria vida, é a Bíblia Sagrada. A verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No segundo tópico, o comentarista sobre a perseguição cristã na atualidade, ele diz que ainda existem no mundo muitos países que perseguem de forma sorrateira os cristãos. Não apenas em ideologias, não apenas em leis, mas diretamente com prisões, com tortura e até com a morte, implantando uma certa laicidade, ou seja, uma certa liberdade religiosa, porém com o intuito sempre de tentar fortalecer outras religiões a fim de atacar ou enfraquecer o cristianismo. Para você que conhece a história, quanto mais perseguem os cristãos,
quanto mais tentam tirar a vida dos cristãos, mais a glória de Deus se manifesta, mais o povo de Deus é fortalecido e o nome do Senhor Jesus ele é glorificado. Por isso que dentro desse segundo tópico, ele traz o artigo 5º da Constituição da República Federal, que eu tenho aqui em minhas mãos, de 1988, e no artigo 5º, no inciso ou 6, ele diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, de proteção aos lugares de culto e suas liturgias. Todos sabem que, na atualidade, o Brasil está passando por grandes mudanças, e em relação à perseguição também, a ponto de forças policiais entrarem nos cultos e tomarem o microfone de cantores e de pregadores, dizendo que eles passaram do volume que é permitido para estarem ministrando ou cantando algo que é para Deus. Eu quero lembrar aqui a você que as igrejas evangélicas antigas, elas tinham em cima, na sacada do seu prédio, um megafone, onde no domingo à noite, início da noite, o pregador pregava Jesus Cristo, a cruz, com toda força e toda ousadia. E a revolta daqueles que ouviam e não queriam se converter era jogarem pedras em cima da igreja, até na porta da igreja, perseguindo os crentes. Hoje não temos megafone. Hoje o som está baixo. Hoje alguns crentes vivem um evangelho privado, trancado em suas igrejas, em seus templos, com a porta à chave, com segurança, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo. A igreja não do Senhor, mas a igreja que está apostatando da fé, está perdendo a ousadia. Mas os verdadeiros crentes, como Estevão, ainda existem, ainda pregam o evangelho, ainda defendem a verdade, não venderam a sua alma para a fama gospel, nem para o dinheiro da igreja, simplesmente eles amam Jesus e pregam a verdade, doa a quem doer. Que o nome de Jesus seja glorificado, porque ele mesmo disse: a igreja é minha e as portas do inferno não resistirão. A igreja vai avançar, o inferno não conseguirá parar a igreja de modo algum. No tópico 2, ainda, o comentarista sobre os países que são fechados ao cristianismo e que perseguem a todos aqueles que se convertem ao cristianismo, ele cita a Coreia do Norte. E aqui eu quero trazer os 10 países que mais perseguem os cristãos, sem falar mais detalhes sobre eles. Coreia do Norte está em primeiro lugar, depois vem a Somália, o Iêmen, a Eritreia, a Líbia, a Nigéria, o Paquistão, o Irã, o Afeganistão e o Sudão. Uma característica desses países é que cerca de 90% deles, eles perseguem os cristãos porque eles são de religião muçulmana. Eles levam a mensagem de Maomé ou de Muhammad, e todos aqueles que não fazem parte do Islã são infiéis, são pagãos e eles devem ser mortos, devem ser assassinados. E aqui eu tenho alguns livros para sugerir aos irmãos, como por exemplo esse, um ótimo livro, um livro com muitas informações ricas, que é Segredos do Alcorão, de Don Richardson. Nesse livro, ele vai falar sobre as táticas que os muçulmanos usam para se introduzir no Ocidente, nas escolas, no cinema, e trazer a família do Islã para outros países, assim tomar o território para essa religião. Temos esses 2 livros aqui, que não são livros cristãos, são livros da religião muçulmana, do Islã, A Mensagem do Islã, por Abdurrahman al-Sherra, e depois Muhammad, o Mensageiro de Deus. Temos mais 2 outros livros. Temos esse livro do irmão Mehdi, Islamismo em Foco. Temos aqui a foto dele, provavelmente você conhece ele. Ele esteve há um tempo atrás aqui também na nossa cidade, ministrando a palavra. E sobre a biografia dele, diz o seguinte: o irmão Mehdi nasceu no Marrocos, filho de um líder político, religioso, de muita influência no país.
converteu-se ao Senhor Jesus quando fazia comparação entre o Evangelho e o Alcorão para o trabalho de conclusão do mestrado em religião em uma universidade islâmica. Atualmente é missionário e professor de religião. Interessante que quando você olha para a história, como por exemplo Lutero e muitos outros que se revolucionaram contra as heresias, o início de tudo é o estudo da palavra, o conhecimento da palavra. Parece que muitas pessoas na igreja atual têm medo de pessoas que buscam o conhecimento da Bíblia e amam as escrituras e têm ousadia de pregar a mensagem da Bíblia, sem aquela mensagem de tentar agradar para conseguir a agenda, mas a mensagem que seja bíblica. Muita gente tem medo dessa mensagem, porque ela é a mensagem que salva e que liberta as pessoas, muitas vezes, da opressão de um próprio falso cristianismo que ainda existe. Tem um outro livro dele, que é esse aqui, que eu ainda não li, que é Agora Vejo, a história de um ex-muçulmano que se rendeu ao Senhor Jesus. Então, Deus continua salvando. E temos aqui também o livro sagrado para os muçulmanos, que é o Alcorão. Está aqui para pesquisa, está aqui guardado. Existem muitas pessoas que não querem ouvir falar de Yeshua, de Jesus do grego, de Jesus, mas Deus deu à igreja uma incumbência. Vão e pregam o evangelho a toda criatura e façam discípulos, ensinando eles a guardar caráter mudado, ser fiel ao Senhor Jesus Cristo e fazer a obra de Deus. Estamos finalizando o mês de dezembro e o ano de 2023 e, às vezes, no coração de alguns crentes, há um sentimento de o ano que vem ficar mais acomodado, desprezar um pouco mais a obra de Deus, apenas por preguiça, ou simplesmente porque esse ano foi difícil, eu sofri muito esse ano. Mas o ano que vem, a obra de Deus continua firme, o ano que vem, as perseguições continuam firmes, o ano que vem, Jesus Cristo continua firme, o ano que vem, as investidas do diabo continuam firmes, mas no fim, a vitória é da igreja. E o aguilhão da morte não terá poder sobre aqueles que se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos pregar e ensinar. Pregar e ensinar a palavra a fim de fortalecer e salvar o mundo. E o interessante, um dado interessante, que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, os traficantes do morro, eles permitem que alguém que está dentro dessas facções, desse crime organizado ou desse tráfico de drogas, saia sem ser punido com a morte. Só que para isso ele precisa ser evangélico, ele precisa ser cristão evangélico. E ele tem que ser fiel. Se ele falhar, os traficantes matam ele. Olha só que interessante. E às vezes eles perseguem e maltratam até outras religiões e mantêm conservado essa religião evangélica. Os pastores são muito atuantes no meio dos traficantes e com muita ousadia e coragem pregam o evangelho para eles. Claro que muitos sofrem e padecem perseguição ainda, mas Deus ele faz maravilha. Quanto mais as coisas querem apertar para a mensagem do evangelho, é aí onde Deus usa de estratégia. E o tópico 3, ele vai falar sobre a nossa ação dentro dessas estratégias. E a primeira é conhecer a gravidade da situação. E que ainda nos dias de hoje, cristãos são crucificados, são queimados vivos, só que a mídia ela não fala disso, ela não relata isso. Na Somália, em especial, grupos islâmicos invadem vilas e matam a vila inteira de cristãos. Por isso que forças da ONU estão lá na África, em alguns lugares, para tentar proteger essas famílias, para que eles possam viver dentro de uma certa normalidade. Então nós temos que conhecer essa situação para ter misericórdia e orar pela igreja perseguida e se envolver com esta causa, com oração e com algum outro tipo de ajuda, quer seja na obra social, quer seja com recursos. É possível para quem não tem chamado a ir a esses lugares perigosos, porque para isso é chamado, não é uma aventura de Indiana Jones, é um chamado de Deus para pregar o evangelho. Então, meu caro e amigo professor, nós estudamos sobre a perseguição desde o início da igreja primitiva, relatada pelo Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, que já existia no Antigo Testamento com os profetas,
porque há uma inquietação espiritual do inimigo de nossas almas para que a palavra não seja pregada, para que a palavra da cruz ela não seja anunciada. E muitos crentes, como a parábola do semeador, daquela planta que quando o espinho sufoca, elas desistem, estão desistindo porque estão sendo maltratados. E às vezes estão sendo maltratados apenas entre irmãos da igreja. Não estão nem sendo perseguidos por países, por governos e por outras religiões. Não é tempo e nunca será tempo de desistir. A perseverança é a marca do cristão verdadeiro. Então, persevere na fé, não desiste. E a aplicação prática que nós podemos falar sobre essa lição é ter coragem para falar da palavra a quem não conhece o evangelho, a quem faz parte de religião fechada. É um desafio muito grande pregar Jesus para judeu e para muçulmano. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível ao Deus que nós servimos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Na próxima semana, na lição de número 12, estaremos estudando sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Sairemos de Jerusalém, seremos transportados para o norte, lá em Antioquia da Síria, para falar um pouco mais sobre o modelo desta igreja. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você veio até aqui, se ainda não é inscrito no canal EBD Sim Senhor, se inscreva. E também conheça o nosso canal principal, canal Bíblia de Fato. Temos muito conteúdo no canal Bíblia de Fato, são mais de 800 vídeos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até ao próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.